A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 19, versos 19 ao 21, que diz assim: Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. O título da nossa reflexão nesse dia é Um pedido em meio ao caos. O texto de Gênesis, capítulo 19, trata da narrativa que fala da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, segundo consta na Bíblia, e alguns estudiosos enfatizam, eram cidades que possuíam terras férteis. Eram cidades muito ricas. Porém, havia um grande problema. Os seus habitantes eram perversos. Os seus habitantes eram pecadores. E tudo isso afrontava e tudo isso maculava a santidade de Deus. Quando nós lemos no capítulo de Gênesis, capítulo 13 de Gênesis, no verso 13, fala especificamente sobre isso. Os povos que habitavam essas cidades, caro ouvinte, eram povos pervertidos sexualmente, eram povos violentos. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 18, versos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então esse texto mostra que o que os moradores, os habitantes destas cidades faziam era algo abominável, era algo muito grave diante de Deus, que atentou contra a santidade de Deus. E Deus resolveu destruir essas duas cidades por conta da perversidade e do pecado que ali existiam. Os anjos do Senhor foram enviados a este lugar. 2 anjos. Eles tinham uma missão específica, missão de destruir as duas cidades que atentaram contra a santidade de Deus. Deus estava irado com relação a essa atitude, com relação à postura dos habitantes destas cidades. E os anjos, eles foram até o local. E nesse local, em Sodoma e Gomorra, ali, Ló e sua família, ou seja, Ló, que era sobrinho de Abraão, e sua família, um homem justo, um homem bom, habitava neste lugar impuro. Era ali que ele estava, mas ele não se contaminava com as coisas que ali existiam. Os anjos foram àquele lugar para destruir tudo e todos que ali habitavam. E os anjos, quando lá chegaram, eles sabiam que não iriam destruir uma família. Abraão intercedeu por Ló e sua família quando suplicou a esses anjos, em forma de pergunta, para que não destruíssem os justos que lá habitavam. E ele fez de tudo para que esses anjos, quando chegassem ao local, tivessem o embasamento necessário para não destruir a família de Ló. Abraão intercedeu, disse: vocês estão indo destruir aquela cidade, mas vocês vão destruir os justos e os injustos todos ao mesmo tempo? Não vai ter separação? Se tiver 50, não destruirei. Os anjos disseram: não destruiremos. Se tiver 40, também não. Se tiver 30,
se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, até quando chegou, se tiver até 10, não destruiremos. Ou seja, eles sabiam que essa família iria ser separada para não ser destruída, fruto da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e sua família. E quando os anjos chegaram lá, foram direto na casa de Ló. E eles foram recebidos, acolhidos na casa de Ló, porque Ló sabia que se esses anjos ficassem na cidade, vagando, iriam ser assediados pelos pervertidos que moravam naquele lugar. Os anjos foram assediados, caros ouvintes, mesmo na casa de Ló. Eles sabiam que estavam ali duas pessoas diferentes que não habitavam aquele lugar. Então eles queriam ter relações com esses anjos. Mas só que eles tentaram invadir a casa de Ló. Mas os anjos representavam a presença de Deus. E os anjos tocaram em seus olhos, de tal forma que eles ficaram cegos e não tiveram como fazer o mal que os seus corações desejavam. Essa foi a gota d'água para que Deus destruísse aquelas cidades. No verso 16 de Gênesis 19, interessante, que diz que Deus teve misericórdia de Ló e sua família. Os anjos retiraram Ló e a sua família dali de Sodoma à força, porque queria o bem deles, porque Deus estava com pressa para destruir aqueles lugares. Os anjos orientaram para que Ló e sua família fossem para as montanhas longínquas. Mas nesse momento surge o pedido de Ló em meio ao caos. No verso 20, ele diz: aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Esse foi o pedido de Ló em meio ao caos. E qual foi a resposta? Está bem, respondeu. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Deus atendeu ao pedido de Ló, caro ouvinte. Em meio ao caos, Deus atende o anseio do coração daqueles que buscam com fé a sua presença, daqueles que andam conforme os seus preceitos, daqueles que reconhecem os seus pecados e seus erros, pedem perdão e o abandonam. Voltamos então ao título da nossa reflexão. Um pedido em meio ao caos. Que caos seria esse? A palavra caos possui diversos significados, caro ouvinte. Desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. Sinônimos da palavra caos existem vários: bagunça, perturbação, transtorno, obscuridade. Segundo a Bíblia, a palavra caos pode ser assim definida, como um abismo, como uma escuridão, como ventos fortes, como tempestades, como um espaço vazio. Ló teve fé. E não foi tímido diante de Deus, e pediu a permissão para habitar naquela pequena cidade que depois passou a ter o nome de Zoar. Qual caos você está passando, meu irmão, caro ouvinte? Qual caos alguém da sua família está vivendo? Qual caos se encontra no seu local de trabalho? Qual caos seus amigos estão enfrentando? Será a desordem no lar, na família, na vida espiritual? Será a confusão mental e emocional? Será o desequilíbrio nas finanças? Será o desequilíbrio no trabalho? Será a bagunça? Será a perturbação que não te deixa dormir em paz? Será a tempestade que tem se levantado contra a sua vida ou contra a vida daqueles que você conhece? Será o caos, será o espaço vazio que está o seu coração ou o coração daquele que você conhece, que a gente sabe que só é preenchido com a presença do Senhor Jesus? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza pela fé. Hoje é dia de fazermos um pedido em meio ao caos. E assim como Deus atendeu ao pedido de Ló, irá atender o seu pedido, se com fé e sem timidez você pedir ao Pai, Ele lhe responderá.
E se você não está vivendo algum tipo de caos em sua vida, glórias a Deus por isso. Mas lembre-se de interceder por aqueles que estão vivendo o caos. Abraão intercedeu por Ló e sua família, e isso foi fundamental para que eles obtivessem a vitória. O caos, no sentido de desordem, de confusão, de desequilíbrio, perturbação, transtorno, abismo, escuridão, ventos fortes, tempestades, podem sim bater em nossas portas. Mas temos que possuir uma postura diferente. Temos que ter a postura de Ló e termos a fé e a humildade suficiente de pedir o livramento ao Senhor, de pedir a vitória ao Senhor. Outra coisa que este texto que nós lemos me ensina, caro ouvinte, a cidade de Zoar, ela seria destruída. Essa cidade ficava próxima a Sodoma e Gomorra. Como Ló disse que ele poderia ir correndo, chegaria lá. E sua família, Ló e sua família, caso eles não pedissem a Deus para livrar aquela cidade da destruição, aquela cidade pequenina, ela não existiria mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Onde o povo de Deus, onde o homem, onde a mulher de Deus colocam os seus pés, a transformação no local e as bênçãos do Senhor chegam até lá. A presença de Deus, que representa a vida de Ló e a sua família naquela pequena cidade, transformou aquele cenário. A presença de Deus transforma qualquer cenário de caos em paz, em harmonia, em alegria, em prosperidade, em saúde, em fé, em ânimo. A presença de Deus, ela sempre transforma. Não existe aquele que se aproxime de Deus e não tenha uma transformação. A pessoa passará a abandonar a vida de pecado. A pessoa reconhecerá que não é nada diante dele. A pessoa vai reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, porque a presença de Deus, ela transforma. Ela transforma aquelas pessoas que praticavam o pecado em pessoas que aprenderam a pedir perdão pelo pecado e não mais realizar. Um pedido em meio ao caos. Eu não sei o que você está vivendo, mas essa palavra nos ensina que nós podemos, com fé, pedir respostas ao Senhor em meio ao caos, em meio à dificuldade, que Ele nos responderá e nos dará a vitória. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.